SBT Rio e o SBT News começam hoje as sabatinas com os candidatos que concorrem à Prefeitura do Rio neste segundo turno. Eduardo Paes, do DEM, é o nosso primeiro entrevistado. Ao meu lado, Humberto Nascimento, editor-chefe do SBT Rio. E em seu escritório em Botafogo está o candidato Eduardo Paes. Boa tarde, candidato. Muito obrigada pela presença mais uma vez aqui na nossa sabatina. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, Humberto. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês. Hoje a primeira pergunta é minha, é questão de saúde, né? Na primeira sabatina a gente falou de propostas, de ser a favor ou não das organizações sociais. Agora a minha pergunta é mais do dia a dia, do momento que a gente está vivendo agora, né? Já nessa reta final, a gente está vendo aí, falou hoje no SBT Rio, e você também tem acompanhado, candidato, sobre o risco iminente de ter uma segunda onda. No caso eleito, você já pega essa segunda onda já com o carro andando. Você já está se reunindo, você já está fazendo esse comitê. Como seria o Eduardo Paes, prefeito, para gerenciar essa possível crise? Olha, primeiro, Isabelle, é óbvio que, enfim, eu tenho pessoas na área de saúde que me assessoram, que trabalham comigo, mas também nós não temos acesso a todas as informações. O que nós sabemos é aquilo que a imprensa informa, até porque os números da prefeitura não são exatamente os mais transparentes nesse momento. Aliás, eu quero lembrar, o Rio teve o dobro do índice de letalidade de São Paulo. São Paulo tem o dobro da nossa população, ou quase o dobro, e nós tivemos quase o mesmo número de mortes que São Paulo, ou seja, a crise aqui foi mal gerida. Eu acho que o fundamental é trabalhar em parceria com os demais níveis de governo. A gente viu durante a crise aqui do coronavírus, o prefeito e o governador muito pouco entrosados. E é fundamental também que se reativem os leitos que estão desativados na cidade do Rio de Janeiro, sejam eles federais, estaduais ou municipais, para o atendimento específico para o Covid-19. O importante agora é você ter leito suficiente para atender as pessoas que necessitem de interação quando contaminadas pelo vírus. Já pegando a prefeitura, a gente já sabe agora 1º de janeiro. Então, a gente fazendo agora, conversando com os especialistas, dezembro e janeiro, se acontecer essa possível onda, a gente também tem aquela questão de você ficar entre economia, um lockdown, o distanciamento das pessoas. Qual seria o seu posicionamento, já que a gente tem a curva ascendente, essa curva, a preocupação entre final de dezembro e janeiro? Olha só, eu acho que já passou essa fase de disputa entre economia e saúde, né? Eu acho que a gente tem que tomar as medidas que sejam possíveis à população atender. Eu acho que o lockdown é uma medida muito radical, óbvio, se tiver uma necessidade extrema, sim, mas eu acho que o lockdown é uma medida com o aprendizado que se já tem hoje do coronavírus, né? Eu acho que é fundamental a gente, claro, tratar as pessoas mais velhas, as pessoas que têm algum grau de comorbidade, alguma comorbidade que sejam mais protegidas, né? O uso da máscara, o distanciamento social, que você tem medidas antes de uma medida tão radical como o lockdown, elas podem ser implementadas. Então, o lockdown não é uma coisa que esteja hoje nos meus planos, até porque, repito, não adianta as autoridades quererem fazer com que as pessoas cumpram com medidas que elas não vão cumprir, né? Então, acho que é muito importante que esse debate se dê de maneira muito franca e as restrições que possam impedir que o vírus se propague de maneira tão intensa. Agora, Humberto Nascimento, nosso editor-chefe, é quem faz a pergunta. Boa tarde, candidato. A gente tem visto nos últimos dias uma onda de protestos contra o racismo, né? Por causa da morte lá de um homem negro dentro do Carrefour. Tanto o presidente Bolsonaro quanto o vice Mourão têm negado a existência do racismo no Brasil. Queria saber se o senhor concorda com essa visão negacionista e o que fazer no âmbito da prefeitura para ampliar os espaços dos negros, tanto dentro do governo quanto fora dele. Olha, é óbvio que o racismo é algo estrutural na sociedade brasileira, um país que foi o último a abolir a escravidão. O racismo no Brasil a gente vê todo dia, toda hora, a todo momento, né? Eu acho que nós temos que ter como marca um governo antirracista, não basta não ser racista, mas tem que ser um governo antirracista, né? Trabalhar com política de cotas, sim, inclusive tem uma legislação que eu já fiz na época que fui prefeito
com cotas para negros, para índios, enfim, inclusive no concurso público, e ter políticas públicas contra qualquer tipo de intolerância, principalmente o racismo. Ele está encarnado na sociedade brasileira, é um tema muito sério, muito grave, que tem que ser enfrentado, tem que ser tratado para que a gente, enfim, de uma vez por todas, interrompa esse ciclo, que é um ciclo de preconceito na sociedade brasileira. Candidato, eu vou falar de transporte agora. A gente teria pouco tempo aqui para falar diante das dificuldades do transporte. Uma última pesquisa com o GPS até da prefeitura, posso estar errada, mas o percentual, se eu não me engano, principalmente ali em outubro, na Zona Oeste, que sempre foi crítica, a questão 20% a menos de ônibus circulando. Eu mesma vi uma cena lamentável na semana passada, 10 horas da manhã, na Avenida das Américas, um BRT andando não era a porta, era a parte traseira caindo aos pedaços. Não só o risco para quem está dentro do ônibus, mas eu fiquei chocada com o risco com as pessoas que estavam na rua, na própria plataforma. O BRT é o retrato do transporte do Rio de Janeiro, do transporte público, não só largado, como também as pessoas sem perspectiva, desacreditadas. Como fazer para mudar isso em pouco tempo? Olha só, a primeira coisa é o seguinte, você tem algumas situações absurdas, né? Você tem linhas de ônibus que literalmente sumiram. E eu quero lembrar, essas empresas, os consórcios têm a obrigação de colocar essas linhas de ônibus. Então a prefeitura tem que punir, multar. Se isso não for resolvido, tem que caçar a concessão desses consórcios. O BRT é a mesma coisa, é uma responsabilidade dos consórcios, da concessionária, cuidar dos BRTs, ter os ônibus em bom estado, ter as estações em bom estado. Isso não é papel da prefeitura nem cuidar, nem muito menos reformar as estações, sob pena de cassação da concessão. Quer dizer, não dá para a prefeitura, me causa estranheza esse abandono no transporte. Aliás, o prefeito recentemente aumentou a idade média dos ônibus de 9 para 13 anos. Por isso que a gente está vendo um monte de lata velha pela cidade, por isso que a gente vê o BRT nessas condições. Então tem que exigir das concessionárias sob pena de cassação da concessão. Nós vamos botar o BRT para funcionar, essas linhas de ônibus que sumiram. Estou falando para a população de Sepetiba, de Santa Cruz, de diversos bairros da Zona Norte, de áreas de Bangu, em que os ônibus sumiram por completo. Quem conhece ali a Cesário de Melo, entre Campo Grande e Santa Cruz, passando por diversos bairros da Zona Oeste, com comunidades importantes como Rolas, Cesarão, Aço, Vilar Carioca, são áreas que hoje não têm mais ônibus, dependem tão somente do STPL. Então é fundamental que a prefeitura exerça o papel de órgão concedente, enfim, de poder concedente, exijam das concessionárias que isso comece a funcionar. Eu tenho dito isso a campanha inteira, na minha época não era perfeito, mas o BRT funcionava, nós implantamos um sistema moderno que funcionava com qualidade, as linhas de ônibus estavam presentes. Tem área da cidade que não tem mais linha de ônibus, não é negócio de caiu 20%, não, caiu 100%. Isso é um verdadeiro absurdo e a prefeitura tem cobrado das concessionárias. Humberto? Candidato, no debate da Band, o Crivella chamou o senhor de madrinha da mentira e disse que o senhor não gosta de mulher. Que tipo de mensagem o senhor acha que o Crivella tentou passar para o eleitor? Eu queria também saber se o senhor vê algum tipo de relação disso com a história do kit gay na Secretaria de Educação. Olha só, enfim, ele está num desespero completo, né? Quer dizer, eu deixei ali uma mensagem bíblica, né, de que ele é o pai da mentira, né? Ele é a pessoa que o tempo todo está distribuindo fake news, fazendo verdadeiros absurdos, né? A gente sabe que as políticas públicas implementadas, aliás, eu tenho orgulho de ter sido o prefeito que criou a primeira Secretaria Municipal das Mulheres de todas as capitais brasileiras, com políticas públicas efetivas, com a Casa da Mulher, com uma série de ações importantes. E ele fica com essas mentiras, agora está distribuindo panfletos, enfim, com absurdos, botando uma aliança minha, uma suposta aliança minha com o PSOL, dizendo que vão nomear o secretário de Educação, que vão fazer pedofilia nas escolas. Eu quero lembrar uma coisa aqui, Humberto, o Crivella é um prefeito tão ruim, mas tão ruim, que eu tenho tido apoio de partidos de esquerda, de direita, aliás, não é nem apoio. É um veto à candidatura, ao voto do Crivella, porque ele é o pior prefeito da história do Brasil, da história do Rio. Né? Não há prefeito igual a ele. Então, acho que a população sabe que esse segundo turno é um segundo turno em que a gente decide se a gente quer continuar com o Crivella mais 4 anos
ou se a gente vai mandar ele para casa, né? A população sofre nas clínicas da família, nos BRTs que não funcionam, em todas as áreas. Então, você pode ter certeza que a gente vai trabalhar muito firme, né, para ter políticas públicas de atenção às mulheres. O senhor falou também dessa questão do apoio político, né? Ontem o senhor fechou apoio com o PSD, que é um partido de centro-direita, né? Uma linha auxiliar do governo Bolsonaro, inclusive. O senhor não teme perder eleitores de esquerda com essa identificação mais à direita? Olha só, é uma situação curiosa, né, Humberto? Porque tem uma página no Facebook, que é Eu Odeio Eduardo Paes, ou Fora Eduardo Paes, não me lembro mais o nome da página, e até essa página declarou apoio a mim, né? De novo, o Crivella é um prefeito tão ruim que a declaração de voto contrário ao Crivella em muitos casos, como é o caso do PSOL, né? O PSOL já disse, nós não faremos parte de um eventual governo do Eduardo Paes, né? Não há nem eles me pediram, nem eu ofereci, serão oposição. Também não teve nenhum tipo de acordo com o PSD. O que você tem que são cariocas desesperados com um prefeito que só maltratou a cidade, que é incapaz de liderar a cidade, que mostra despreparo, que mente permanentemente, né? Enfim, que foi omisso ao longo desses anos, fraco, incapaz de dar um norte para a prefeitura. Então, o que nós estamos vendo na cidade do Rio de Janeiro acontecer é o que faz com que diferentes correntes políticas, e até gente que explicitamente não gosta de mim, como essa página do Facebook Eu Odeio Eduardo Paes, declarem voto em mim. Eu disse desde o início dessa campanha, Humberto, eu serei o candidato do Rio, né? Desde o início, o Crivella é o candidato do Bolsonaro, a Benedita era a candidata do Lula, a Marta era a candidata do Ciro, e eu busquei o tempo todo tratar dos temas da cidade. É disso que eu quero tratar. E os eleitores da esquerda, do centro, da direita são muito bem-vindos, porque o que nós estamos disputando aqui agora é se nós vamos tirar o pior prefeito da história do Rio da prefeitura ou não. O voto do próximo domingo, eu diria que é uma votação histórica. Eu sei que esse voto do próximo domingo não significa só eu apoio o Eduardo Paes. Eu tive um grande apoio, terminei o primeiro turno em primeiro lugar, mas sei que nesse momento representa um conjunto de pessoas da sociedade carioca, de forças políticas, de forças sociais, que não aguentam mais a incompetência do Crivella e que querem dar um não rotundo, contundente, um basta a esse Crivella. O Eduardo Paes, é a segunda vez que essa página Fora Eduardo Paes, Eu Odeio Eduardo Paes, já te apoia. Amor e ódio fica do lado a lado. Daqui a pouco a gente vai ver lá a página Eu Amo Eduardo Paes e eu tô pensando já uma foto sua no samba, no perfil da página. Agora vamos lá, vamos falar de outra coisa. Mas você vê, Isabelle, mas Isabelle, você vê que eles acertaram, da primeira vez que eles me apoiaram, foi contra o Witzel em 2018. Então você vê que eles acertaram, que eles estavam corretos, né? Olha o que deu aí o ex-juiz, né? Então é isso, você tem momentos na história política, o mundo, a gente não pode ficar dividindo entre direita e esquerda. Você tem uma coisa de civilização, de pessoas que respeitam princípios democráticos, que dialogam mesmo na divergência. Eu sempre tive o PSOL na minha oposição, mas eu respeito as opiniões, não concordo, não participo, não coaduno, não fazem parte da minha base eleitoral, mas eu respeito a opinião divergente. É isso que nós estamos disputando nessa cidade, nesse momento. É o respeito, é a democracia, como aconteceu em 2018. E o resultado está aí. Olha o que deu esse Witzel no governo do Estado. Olha o que é o Crivella na prefeitura. Então as pessoas percebem isso. Ninguém está aderindo ao Eduardo Paes. Eu sou Eduardo Paes desde pequenininho. Não. Eu tenho certeza que no dia seguinte da minha vitória, o PSOL, aliás, eles já anunciaram, vai para a oposição. Tenho certeza que no dia seguinte da minha vitória, a página Eu Odeio Eduardo Paes vai estar na oposição. Até gostaria que não tivesse, até por mim, eu fazia um governo de uma coalizão completa para recuperar o Rio, mas sei também que são pessoas e grupos políticos que a gente pode dialogar quando a causa for de interesse da cidade. É isso que nós estamos discutindo nesse momento. O Rio não aguenta mais o Crivella. É isso que está em debate nesse segundo turno, é isso que a população vai decidir
no próximo domingo. O nome disso é democracia, né, Paes? Deixa eu te falar uma coisa, a gente tem que falar de educação também. Tem que falar de educação também. A pandemia, ela não só traz para o próximo governante um desafio na saúde, como a gente já sabe, já falou aqui a minha primeira pergunta, mas existe um estudo que 40 milhões de crianças, principalmente na parte básica, aí eu não sei qual é o número do Rio de Janeiro, mas também todos nós estamos nesse mesmo barco, deixaram as escolas, ou seja, é um abismo que a gente vai ter que conviver na história. Existe alguma alternativa, principalmente por parte da Prefeitura, de educação básica para tentar, de alguma forma, no ano que vem, suprir o que foi 2020, não só para essas crianças, mas para pais e mães, gente que voltou a trabalhar, não tinha nem como deixar o filho, esse abismo social que pode ser criado diante dessa falta de escola de 2020? Olha, Isabel, você tem toda a razão, né? Porque a verdade é o seguinte, os filhos da escola privada, né, eles não ficaram sem aula, eles tiveram ensino à distância, né, internet, e o filho da escola pública, todo pai, toda mãe que tem seu filho na escola pública passa por... Ninguém quer culpar aqui o prefeito pela pandemia, mas o fato é que a prefeitura, nesse período, não apresentou nenhuma alternativa ou nenhum plano para o próximo ano. Imagina a angústia de um pai e de uma mãe nessa circunstância. Desde o início da campanha, nós apresentamos um plano chamado 2 anos em 1, em que nós vamos recuperar esse ano perdido de 2020. Vamos, desde o primeiro momento, implantar o programa que a gente está chamando de Conectados, né, permitindo que todas as crianças tenham acesso à internet, a tablet. Não tem mais aquela história só de laboratório de informática, a gente precisa colocar as nossas crianças da rede pública conectadas e, ao mesmo tempo, fazer muito reforço escolar, ou seja, trabalhar muito para permitir que isso que você disse, que esse abismo social, que esse abismo entre a qualidade do ensino público e a qualidade do ensino privado, ele não se amplia ainda mais nesse momento. Então, estão lá os 2 programas do meu programa de governo, 2 anos em 1 e o Conectados. Humberto? Candidato, na questão da segurança, o senhor estabeleceu uma meta de redução do índice de criminalidade de 20%, né, nas áreas de grande fluxo de pessoas. Eu pergunto se não é uma meta muito ousada, já que se você pegar os dados do ISP, por exemplo, de roubo de rua, que eu acredito que seja mais o foco de uma prefeitura, de guarda municipal, os dados comparativos entre 2018 e 2019, a redução foi de 8%. O senhor está pretendendo praticamente triplicar essa meta. O senhor acha factível isso? É possível? Roberto, meta é para ser usada, né? Não tem jeito. Isso, você sabe, quando eu fui prefeito, a gente trabalhava com todas as áreas da prefeitura com metas muito claras, muito bem definidas e muito ousadas. Né? Meta fácil de cumprir não precisa ser meta. Né? A gente tem que ter meta que seja e que exija do servidor público, inclusive, sempre que eu fiz o servidor da prefeitura sabe disso, a gente, se atingisse a meta, as pessoas já recebiam até um 14º salário, uma premiação, como se faz em muitas empresas privadas, né? A gente faz meta ousada mesmo, porque tem que ser meta ousada, tem que pensar grande. O Rio não precisa estar passando pelo que está passando, né? Eu repito aqui, no meu governo não era tudo perfeito, mas Carioca tem na memória que a cidade funcionava melhor, que a gente foi ousado na saúde, que a gente foi ousado na educação, que a gente foi ousado na transformação urbana, e é disso que o Rio precisa, de ousadia, né? Reduzir 20% é difícil, é duro, mas nós queremos tarefas difíceis, porque o Rio, infelizmente, precisa, os desafios são muito grandes, não dá para a gente continuar vivendo do jeito que a gente está vivendo. Eu digo aqui, nós vamos recuperar as clínicas da família com muita rapidez, né? Permitir que as clínicas voltem a ter médicos, que o abastecimento de medicamentos volte a ser regular, que os enfermeiros, agentes de saúde voltem a funcionar, voltem a ter a quantidade suficiente. Ele acabou, Humberto, ele demitiu 6 mil profissionais de saúde nesse período, o homem que disse que ia cuidar das pessoas, né? E tem isso, acho que nós temos um prefeito hoje que tirou a esperança no futuro, tirou a nossa fé. É curioso, o Rio elegeu um pastor e justamente o pastor acabou com a fé no futuro da cidade. Isso é inaceitável e vamos pensar grande sim, vamos ter metas ousadas e vamos cumprir. Aliás, colocamos a meta ousada até para que vocês possam cumprir o papel de vocês, que eu sei que vocês cumprem aí no SBT com muita energia, né? Nós vamos estar prestando contas e sendo cobrados por vocês.
Ainda nessa questão da segurança, candidato, o senhor fala em criar um grupo de elite na Guarda Municipal para patrulhar algumas áreas específicas, né? Eu queria saber se nessas áreas específicas se inclui, por exemplo, a Rua do Valão, no Jacarezinho, que é controlada pelo tráfico, tem um feirão de drogas, ou a comunidade do Rola, na Zona Oeste, que é controlada pela milícia. Essa Guarda Municipal armada, essa elite da Guarda Municipal, vai entrar nessas áreas também? Um minuto para a resposta, candidato, para dar tempo de você dar o seu recado final, por favor. Tá, não tem uma correlação direta com o combate à criminalidade, tráfico de drogas, áreas dominadas por milícia, por tráfico ou crime organizado. Que nós vamos cuidar dos corredores comerciais, dos lugares de fluxo de pedestres, esse é o objetivo. Eu acho que eu entendi que é para dar o recado final, né? Queria agradecer mais uma vez a você, Isabelle, a você, Humberto, a todos vocês do SBT e chamar a atenção para isso. No dia 29, domingo, vamos votar no 25, Crivella nunca mais. Vamos fazer o Rio voltar a dar certo. Muito obrigado a vocês. Candidato Eduardo Paes, era para responder e depois eu ia te dar mais um minuto, mas não tem problema, deu o seu recado aí, gostaria de agradecer. A gente com muita energia, como você já conhece, já foi prefeito aqui, esse é o nosso papel. A gente deseja boa sorte ao candidato Eduardo Paes. Faço o convite, né, caso seja eleito, assim como eu fiz no meu programa de rádio, reforçando aqui que você prometeu que se fosse eleito seria o primeiro programa aí. Faço o convite também a estar presente, caso seja eleito, aqui no SBT Rio. Ô Isabelle e Humberto, vocês não sabem como eu tô com saudade de apanhar de vocês. Será um prazer voltar a apanhar a partir de semana que vem, se Deus quiser, com o pessoal votando em mim no dia 29, votando 25. Um grande abraço. Um abraço, candidato Democratas, prefeito Eduardo Paes. A gente vai aqui terminando, agradecendo. É a sabatina, né, Humberto? Eu acho que é isso, é o trabalho do SBT Rio. A gente fala de um prefeito que já, com 8 anos, como ele disse, acompanhando aí o trabalho do SBT Rio, que é sempre muito combativo, fiscalizador, a gente tem esse perfil. E eu acho que a sabatina é importante, né, Humberto? O debate é muito legal, gente, mas a sabatina é importante que o povo assiste e vê quais são as propostas, principalmente nessa reta final, né? Exatamente, e curiosamente a gente tem 2 prefeitos, né? O atual e o ex se confrontando. É um choque de gestões, né? E a gente espera amanhã o prefeito Marcelo Crivella aqui com as respostas dele, né? A gente até gostaria aqui de abrir para vocês, em relação como a gente fez da primeira vez, colocar hashtag, você fazer a sua pergunta, mas a gente decidiu focar nesse trabalho, que é justamente fazer a sua voz, né, Humberto? A voz do que você gostaria de perguntar, de pautas importantes. Pautas importantes porque a gente vê muito aí, as pessoas gostam de uma treta, gostam disso, daquilo, mas as pessoas no dia a dia, quando passa tudo isso, que e faz parte do jogo, a campanha política e tudo mais, as pessoas querem o quê? Querem a escola para os seus filhos, né? No caso de prefeitura, educação básica, que é a questão da saúde, que a gente está aí, discutiu sobre a iminência de ter mais uma crise, de como o próximo prefeito vai se comportar. Então, eu acho que é isso, é você saber o papel fundamental de um prefeito na sua cidade. Sem promessas mirabolantes, mas o dia a dia. Essa eleição majoritária para prefeito é a mais importante, não que as outras não sejam, mas é que é o dia a dia, é ali com as pessoas, né, Humberto? É aquilo que a gente fala que é dentro de casa, no quintal de casa, né? Exatamente, ao contrário de uma eleição nacional, a eleição para a Prefeitura do Rio, ela não pode ser, o debate não pode ser ideológico, porque buraco não é de esquerda nem direita, hospital não é de esquerda nem direita. Então, assim, as pessoas precisam de respostas imediatas para os seus problemas. E essas respostas não é o presidente da República que vai dar, não é o governador, é o prefeito. É o prefeito e a Câmara de Vereadores que tem o papel de fiscalizar. Então, tentar nacionalizar o debate, tentar ideologizar esse debate, é um equívoco, porque as pessoas precisam daquilo do dia a dia. Comparar quem tem melhores condições e quem oferece mais recursos para fazer, quem tem mais articulação, mais experiência, enfim. O eleitor tem que comparar, é soberano para comparar e decidir. Pode acabar, Humberto. Ela fala isso no meu ponto. É isso que eu... me vinguei!